abençoar nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz a todos vocês. Alegria, mais uma vez, para mim poder dividir com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. E há pouco nós cantamos uma música, João, que na hora que você estava aqui ensaiando, eu pensei assim: Deus, como tu falas e vai confirmando aquilo que o Senhor tem falado comigo, né? E a música falava exatamente: te louvarei, não importam as circunstâncias. E isso tem tudo a ver, e eu vou tirar essa máscara aqui, e isso tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração quando eu pensei o que eu iria nessa noite dividir com vocês aqui numa breve meditação. E a gente vai falar exatamente sobre isso, confiança em Deus. E quando eu falo, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, eu estou exatamente falando sobre confiança em Deus. E aí a gente vai pensar sobre isso, que confiança é essa, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 46, e foi meditando nesse Salmo que o Senhor me trouxe algumas coisas, algumas particularidades deles, que nós precisamos refletir e pensar no nosso dia a dia. Salmo 46, ele diz exatamente o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrendeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Há um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nesta cidade, ela não será abalada. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte no meio a lança e destrói os escudos no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Pai, muito obrigado por esta palavra. E agora nós te pedimos que tu venhas aplicá-la em nosso coração conforme o teu querer, conforme aquilo que tu reservaste para cada um aqui, para cada um que está ouvindo. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos falar em nome de Jesus. Confiança em Deus. Esse salmo, ele fala exatamente de um lugar que nos é seguro, de um lugar que nos é refúgio. A palavra confiança, eu acredito que nunca tenha sido tão falada quanto nos últimos tempos, né? Não, gente, confie, algo vai acontecer, a gente tem que confiar, essa vacina vai chegar, a gente tem que confiar, porque o mundo está um caos, e realmente o mundo está um caos. Quando eu li aqui nesse salmo, quando ele fala assim, lá no versículo 6, as nações estão em confusão. As nações estão em confusão. Esse problema que nos foi causado, não foi causado no Brasil, não foi causado em Teixeira de Freitas, foi causado no mundo inteiro. As nações estão em confusão. Então eu acredito que essa palavra tenha confiança, seja confiante,
talvez nunca tenha sido tão repetido como foi nos últimos dias. Todo mundo procura em algo em que possa se apegar. Todo mundo. Em algum momento da sua vida, seja, muitas vezes, principalmente nos tempos de aflição, a gente está sempre procurando em algo em que nós podemos nos apegar. Essa semana, quando a vacina foi liberada, o que mais nós recebemos foi enxurrada de mensagens falando sobre isso, né? É como se a cura tivesse chegado. Então nós estamos sempre nessa preocupação de como que a gente garante esse futuro. Existe sempre uma preocupação com o amanhã. E muitas vezes nós esquecemos que esse amanhã é incerto. Nós não podemos garantir. Nós planejamos, nós temos expectativas, mas nada me garante que daqui uma hora, daqui a pouco, amanhã, eu mesmo estarei viva. Não existe essa garantia para ninguém. Então, mas nós nos apegamos a isso, nós queremos ter um futuro muito bem planejado, como se tudo aquilo fosse acontecer. Há um ano atrás, nós viramos o ano para 2020. E todos nós fizemos planos, né? 2020 vai acontecer isso, vai ser assim, como sempre nós fazemos nas viradas de ano. Nós temos as nossas resoluções e colocamos as nossas expectativas, né? Mas, o que aconteceu? Quanta coisa foi frustrada. Você previa isso? Porque ninguém previa. As empresas não previam. Os governos não previam. O mundo não previa. Ninguém previa que ia acontecer em 2020 exatamente o que aconteceu. Então, é uma pergunta que às vezes a gente precisa se fazer: o que eu posso fazer pelo amanhã, já que eu não sei o que o amanhã vai me trazer. O Salomão, ele fala isso enquanto ele escreve lá em Eclesiastes 8, versículos 6 e 7, ele fala assim: pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aí ele fala: aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Como é que é possível evitar o que eu não sei que vai acontecer? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tiago já falava sobre isso lá no capítulo 4, versículo 14, ele falava assim: como sabem o que será de sua vida amanhã? Como sabem? Nós não sabemos. Nós vivemos num mundo incerto. Aliás, a única coisa, né? A incerteza que nós temos é a maior certeza humana. Quando a gente pensa em termos de ser humano, a maior certeza que nós temos é incerto. É incerto. Os planos, eles falham. As pessoas falham. Os sistemas falham. A política falha. Mas, queridos, confiar é uma das maiores necessidades do ser humano. Nós estamos sempre buscando em algo onde podemos confiar, em quem podemos confiar, em que podemos confiar, no que podemos confiar. Nós estamos sempre buscando isso, porque isso é uma necessidade nossa. Mas nós vivemos rodeados de incertezas, rodeados de fragilidades, rodeados de imperfeições, a começar de nós mesmos. Nós mesmos somos assim, frágeis, imperfeitos. E é interessante que o dicionário ele traz o seguinte significado de confiança: a confiança é a crença em algo que não falhará. É a crença em algo que não falhará. Gente, quando eu li isso, e quando nós lemos isso, nós entendemos que só existe um lugar, só existe uma pessoa onde isso pode acontecer. E este lugar e essa pessoa é em Deus. Esse lugar que não falha, essa pessoa que não falha, nós só encontramos em Deus. E a pergunta que eu passei a fazer para mim, e você precisa fazer para você, é: você confia em Deus? Você confia em Deus?
Eu queria que você respondesse isso honestamente para você. Não precisa responder para os outros, porque muitas vezes para os outros a gente quer falar aquilo que teoricamente a gente aprende. Então eu queria que você respondesse para você mesmo, porque falar de confiança, confiar, é fácil de falar. É fácil, não é difícil. Até porque nós aprendemos isso. Teoricamente nós aprendemos isso. Então quando alguém pergunta assim, você confia em Deus? A sua resposta, sim, claro, eu confio em Deus. É uma resposta imediata, até mesmo sem pensar no que você está respondendo. Mas quantas vezes na prática, na hora da gente demonstrar isso que nós respondemos com tanta facilidade, a nossa fé vacila? Quantas vezes? Mas queridos, quando nós somos testados, quando nós colocamos em prática aquilo que nós falamos. Agora chegou a hora, você sempre fala, então agora chegou a hora, chegou o momento, chegou a necessidade. Como é que a sua fé responde ou coaduna com aquilo que você sempre fala, aquilo que você sempre responde facilmente? E esse salmo, ele traz algumas informações sobre este Deus que realmente, verdadeiramente eu devo confiar. Você confia em Deus? Esse salmo está falando exatamente quem é esse Deus que você deve confiar. Quem é esse Deus que você deve saber que não falha? Nós citamos que a vida é falha, tudo nessa vida é falho. Os amigos falham, o dinheiro falha, o poder falha, o trabalho falha, mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. Ele não comete erros. Será que nós entendemos verdadeiramente isso? Ele não comete erros, Ele não mente. A Bíblia diz que Ele não é Deus para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Isso é o que a Bíblia me fala de Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Sabe o que é ter consciência? É saber verdadeiramente. Nós precisamos ter consciência. Isaías 51:6, ele fala assim: erga os montes para os céus, olhem para baixo, para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Jamais falhará. Queridos, é esse Deus que o Salmo está falando que precisa ser o meu Deus, o Deus da minha confiança. E essa é uma das primeiras coisas que eu preciso realmente aprender. O Deus que eu preciso confiar é o Deus que não falha. Ele cumpre os seus propósitos. Então esse salmo aqui, ele me trouxe algumas reflexões. E logo no início está a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês. Deus é o nosso refúgio. No versículo 1 fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Se eu estou fraco, é nesse Deus aqui que eu me fortaleço. Ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio. Ele fala assim, sempre pronto. Sabe o que é sempre pronto? Ele está sempre pronto, Ele está à disposição para me socorrer em tempos de aflição. Em outra versão vai falar assim, Ele é socorro bem presente. Ele está presente na angústia. Refúgio é um lugar para onde se foge. É um lugar para onde você corre para escapar de algum perigo. É um esconderijo, um lugar onde eu possa me proteger. Eu fiquei me lembrando de algum lugar assim, me lembrei dos Estados Unidos, que tem sempre aqueles, tem um outro nome, abrigo, né? Os abrigos que eles fazem em algumas regiões lá, uns abrigos subterrâneos, porque quando vem o furacão, vem arrancando tudo, e eles têm que correr para aquele abrigo, porque naquele abrigo eles vão estar seguros.
Isso é abrigo. Isso é refúgio. Essa analogia que o Salmo faz é muito interessante, porque o que ele está dizendo aqui para mim e para você é que Deus é esse abrigo que eu posso correr. Deus é esse refúgio, é este lugar onde eu posso me refugiar. Em meio ao perigo, em meio à dor, em meio às aflições, em meio aos problemas, eu posso correr e eu posso me esconder em Deus, eu posso me abrigar em Deus. Sempre que existe uma situação ruim, sempre a primeira pessoa que você lembra de procurar é uma pessoa que você confia, não é assim? Sempre que você está num aperto, sempre que você está passando por alguma situação que está sendo desconfortável, a primeira pessoa que você lembra é uma pessoa que você confia. E a pergunta que eu faço para você, e eu faço para mim também, é: quando é que você procura Deus? Quando é que você procura Deus? Às vezes, nós procuramos Deus quando já não existe mais lugar onde procurar soluções. Não é assim? Eu procuro Deus depois que eu já procurei outras pessoas. Eu procuro Deus depois que eu já procurei outros direcionamentos. E aí, quando tudo começa a falhar, quando eu vejo que não vai dar certo, aí eu me lembro de Deus. Se a primeira pessoa que eu procuro é a pessoa em quem eu confio, então essa pessoa deveria ser Deus, deveria ser esse refúgio. Deus está dizendo assim para você: ei, querido, olha aqui, eu sou o seu refúgio. Eu sou a sua proteção. Eu te fortaleço, corre para cá. Eu estou pronto a te socorrer. É isso que o Salmo está dizendo para a gente. E entender isso na prática, meus queridos, é correr para Ele, é se refugiar nele. Isso é prática. Entender isso na prática é dizer: Senhor, eu não sei o que o furacão que está vindo vai fazer aqui embaixo, mas aqui dentro, em Ti, eu estou seguro. É pensar nisso. E isso, queridos, é fé. Isso é segurança. A segurança que Ele me prometeu, que as promessas dele não falham. E Ele está dizendo aqui: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. É isso que acontece quando eu aprendo e eu entendo isso na prática. Mas, queridos, quando eu entendo isso apenas na teoria, sabe, apenas intelectualmente, sem que isso transforme a minha vida, sem que isso verdadeiramente seja quem eu sou, aí vem o temor, vem o medo. Sabe por quê? Porque nós temos medo de que Deus não entenda o que eu quero. É disso que eu tenho medo. Deus vai entender o que eu quero, quando na verdade eu é que não entendo o que Deus quer. Eu é que não entendo o que Deus quer. Então a primeira coisa, a primeira reflexão que esse salmo traz é que em meio a tudo isso, em meio ao caos, Deus é o nosso refúgio. A segunda reflexão que eu tenho aqui logo seguinte, nos versículos 2 e 3, é que eu não devo temer. Eu não devo temer. O versículo 3, 2 e 3, ele começa assim: portanto, eu amei esse portanto, porque portanto aqui é uma conjunção conclusiva. Uma conjunção conclusiva, ela está ligando dois pontos. Ele está concluindo aquilo que ele começou anteriormente. E o que ele começou anteriormente? Ele começou dizendo que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, Deus está sempre pronto a nos socorrer. Portanto, assim sendo, por isso, não temeremos. Não temeremos. E aí ele fala, queridos: quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam, enquanto as águas se elevam. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes
nós alimentamos uma fantasia de que na vida cristã nós não enfrentaremos dificuldades. Porque eu sou cristão, eu estou isento às aflições do mundo. Nós estaremos sempre em mar calmo, que nada virá para abalar as nossas estruturas. Mas, queridos, o que esse versículo está dizendo aqui é o contrário disso. É o contrário, né? Ele diz que quando vierem os problemas, quando enfrentarem dificuldades, quando a dor chegar, eu não vou temer. Quando vierem os terremotos, sabe o que terremoto faz? Terremoto abalam as estruturas. Então o que ele está dizendo aqui, quando as suas estruturas forem abaladas, eu não vou temer, porque eu estou seguro. Seguro aonde? Eu estou seguro em um refúgio que é Deus. Deus é o nosso refúgio. Jesus já falava isso, lá em João 16:33, ele diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, para que tenham refúgio em mim. Aí ele fala assim: olha, aqui no mundo, aqui nessa terra caída, vocês terão aflições, as suas estruturas vão ser abaladas, vocês terão dores, vocês terão problemas, vocês terão dificuldades. É isso que ele está dizendo, mas aí ele termina: mas animem-se, pois eu venci o mundo. Eu sou esse refúgio. Queridos, nós não estamos isentos de nada disso. O que nós precisamos é definitivamente entender, compreender que nós temos um refúgio seguro em Deus. Mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade, sabia? De aprender com as aflições, aprender com os problemas, aprender com as dores. Mas as dores, as aflições, os problemas, as dificuldades, elas nos ajudam a crescer, queridos. Elas nos deslocam do lugar comum para enxergar a vida por um outro prisma que talvez nós não estejamos enxergando, para crescer espiritualmente, sobretudo, não é? O salmista lá no Salmo 119, ele chegou a essa conclusão, porque lá no versículo 71 ele fala assim: o sofrimento foi bom para mim. Olha que conclusão: o sofrimento foi bom, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos, me ensinou a dar atenção às suas resoluções. Então o sofrimento ensina. E nós estamos aprendendo o que é que eu não devo temer. E eu queria diferenciar, eu queria que você prestasse atenção em uma coisa aqui, queridos. Sabe por quê? Porque você fala assim: Eleusa, mas o ser humano tem medo? Sim, sim, porque o medo é uma das emoções, inclusive uma das emoções básicas do ser humano. Mas esse versículo não está falando de medo, querido. O não temer aqui não significa não sentir medo, não significa que você nunca vai sentir medo na vida. O que ele está dizendo aqui é: não se preocupe. Não se preocupe. Isso, queridos, é confiança. As coisas estão ruins, as coisas estão acontecendo, mas eu tenho confiança. Olha, eu estou enfrentando com medo. Não há quem não tenha sentido ou ainda esteja sentindo medo do Covid, mas nós estamos enfrentando com confiança. É por isso que eu gosto muito de Isaías 41:10, porque lá ele fala assim: olha, por isso não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Será que Deus precisaria falar isso se nós não fôssemos enfrentar problemas? Para que Ele precisaria nos ajudar? Para que Ele precisaria nos fortalecer? Mas não é essa a mensagem. E Ele fala assim: eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Lá em 1 Pedro ele fala assim, que é para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa preocupação. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então a Bíblia toda está confirmando sempre: queridos, eu estou com vocês.
Eu sou esse refúgio. Você precisa confiar, você precisa descansar. E quando eu entendo isso, queridos, que Ele verdadeiramente está cuidando de mim, isso significa que eu entendi o que é confiar em Deus. E por último, uma outra reflexão que esse salmo traz. Está no versículo 10 e 11, já lá no finalzinho tem outras, mas eu escolhi essas 3. Ele fala assim: eu preciso me aquietar. Eu achei isso muito interessante. Eu preciso me aquietar. Aí o versículo 10 e 11, ele vai falar: aquietem-se e saibam. 2 verbos muito importantes aqui, importantes para nós. Fiquem quietos e tomem consciência. Saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. E aí ele volta a repetir: o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Queridos, aquietar é se tornar quieto, é parar, é exatamente isso, é se tranquilizar. Está o caos, tudo está desmoronando, e você está lá quieto, você está lá tranquilo, diante de uma vida tão agitada que nós levamos. É às vezes até estranho você pensar nisso, né? O quanto você precisa se aquietar, o quanto você precisa se tranquilizar. Parece que tudo o que eu não posso fazer em momentos como esse é exatamente me aquietar. Eu sempre tenho que correr atrás de uma solução. Olha, está desmoronando, vai faltar isso, eu não estou conseguindo. Então aí eu começo a minha correria. Porque nós vivemos nesse mundo, um mundo que nos pressiona a todo instante. O psicólogo, acho que é psiquiatra ele, Augusto Cury, escritor, ele desenvolveu uma teoria, né, que ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Nessa teoria ele fala que a nossa mente, ela está tão sobrecarregada com as informações, que o nosso pensamento começa a ficar acelerado. E isso vai gerando em nós uma série de doenças. Doenças psíquicas, doenças psicológicas, doenças emocionais e até mesmo doenças físicas, né? Perda de concentração, insônia, ansiedade e por aí vai. E a pergunta, queridos, que eu faço para nós é: o que você pode fazer pela sua vida? O que você pode fazer? Será que você pode aumentar um dia dela? De toda a sua agitação, de toda a sua inquietude, de toda a sua correria, você pode aumentar um dia sequer na sua vida? Porque o texto de Mateus vai nos dizer que não. Lá em Mateus 6,7 ele fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem é? Quem de vocês pode fazer isso? Acrescentar, pela sua preocupação, pela sua correria, acrescentar 1 hora. O que esse salmo está nos dizendo, queridos, é: desacelere, se tranquilize, desacelere a sua vida, desacelere a sua mente, desacelere as suas expectativas, desacelere o seu coração. Aquietem-se, aquietem-se. Filipenses 4,6 nos lembra disso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes da ansiedade vir, né? Que sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, através da sua oração. Então, queridos, fique quieto. Às vezes, tudo que você precisa é isso: parar, aquietar, deixar Deus agir e ver Deus agir. Então pare de se debater. E nós precisamos aprender isso, queridos.
Porque nós, no curso da vida, na pressão que o mundo faz, o que nós não fazemos é nos aquietar, é esperar em Deus. E esperar em Deus, muitas vezes, é parar de fazer do meu jeito e deixar Deus fazer do jeito dele. Isso é se aquietar. É sair do modo desespero e entrar no modo espera. Sabe quando você está esperando? Você não pode fazer mais nada. Simplesmente você tem que esperar. Então, às vezes, eu preciso sair desse modo desespero e entrar no modo espera. E entender que eu sou limitado, e por mais que eu me preocupe, por mais que eu me desespere, isso não vai mudar Deus em nada, queridos. Não vai. Mas uma coisa é certa: confiar em Deus mudará a mim mesmo, mudará a minha vida, mudará a forma de lidar com as pressões da vida, mudará as formas de lidar com os problemas, mudará a minha instabilidade. Isso me trará paz de espírito. Queridos, Deus é o ser mais constante, é o ser mais firme, é o ser mais estável de todo o universo. Por isso é que ele fala assim, que ele é a nossa fortaleza. Sabe o que é uma fortaleza? Já pensou como é a estrutura de uma fortaleza? Não se abala, querido, não se abala. Por isso o Salmo termina dizendo: o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, e essa fortaleza não pode ser abalada, e a gente precisa confiar nisso, a gente precisa verdadeiramente acreditar nisso. Lá no Salmo 125 ele fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Olha que comparação. Os montes não se abalam, permanecem para sempre. O que ele está comparando aqui é os que verdadeiramente confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe de uma coisa? A Bíblia nos garante que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como eu gosto disso. Mas como nós precisamos viver isso. Viver esse entendimento. Então, queridos, aquiete-se. Aquiete-se. Essa é a palavra de ordem para você, para mim. É isso que Deus está dizendo. Se refugie nessa fortaleza. Não tema. Não se preocupe. Não se abale. Aquiete o seu coração. Aquiete-se. Aquietem-se e saibam. Ou seja, estejam convictos, tenham certeza que este Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições, Ele não falha. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.